Olá a todos, chamo-me Francisca e vou levar-vos numa visita guiada. Estamos aqui no Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, no centro da cidade de Almada. É um espaço de passeio e lazer que todos os dias acolhe muita gente. E vamos ver duas obras de arte pública aqui neste espaço. Mas o que é isto da arte pública? Ora, é a categoria de obras de arte que está implantada no espaço público. Isto é, na cidade ou na aldeia, mas nas ruas, nos parques, nas praças, nos sítios por onde passamos todos os dias, na nossa circulação cotidiana. E exatamente por estarem fora dos museus ou das galerias, estas obras de arte estão acessíveis a todos. E é por isso que são extremamente importantes. Porque se o poder local, aqueles que governam a cidade, decide implantar uma determinada obra de arte num determinado sítio por onde os cidadãos passam todos os dias, isto vai indicar com que mensagens, com que ideias e com que valores é importante os habitantes da cidade contactarem. Tal como na Roma Antiga se erguiam estátuas e arcos comemorativos de batalhas ou pessoas importantes, ainda atualmente se escolhem assuntos que são suficientemente importantes para lhes ser dedicada uma obra de arte pública. Uma das obras de arte pública aqui deste espaço é o Monumento à Liberdade. É um grupo escultórico de grande escala, tem 8 metros de altura e foi feito em chapas de aço Corten. Foi inaugurado em 1999, na comemoração dos 25 anos do 25 de Abril. O autor é o escultor Jorge Vieira, que fez muitas esculturas com temas e materiais semelhantes por várias cidades do país e foi um importante modernista português. O modernismo foi um conjunto de movimentos artísticos do início do século XX que tem como características comuns ultrapassar as regras que até então se impunham à arte e aos artistas. Até ao século XIX era o naturalismo que imperava na arte. Isto significa que as representações tinham que ser naturalistas, isto é, fiéis à realidade, às formas e às cores que os temas realmente tinham. Mas no século XX, os artistas começam-se a fartar e a fervilhar por esta fuga às normas. E há a oportunidade e a vontade por parte deles de experimentar com novas formas e mesmo novos materiais, deixando-se preocupar tanto com o realismo e explorando linguagens mais expressivas, mais simbólicas e mais abstratas e podendo também desenvolver as suas maneiras próprias e individuais de criar. Então, vamos tentar descrever esta obra de arte. É um trio de braços que irrompe da terra a partir de bases circulares em betão que estão debaixo do chão e se ergue vertical e ascendentemente para terminar em mãos firmes e energicamente abertas. Ora, a anatomia destes braços e destas mãos é bastante simplificada. Distingue-se nada mais do que algumas linhas essenciais, mas elas são suficientes para transmitir o movimento dos braços e a posição das mãos. Ora, esta é uma das características do modernismo. Abstratizou-se um bocadinho o motivo de origem, que são, neste caso, as mãos, para veicular significados de forma mais clara. Mas então, quais são os significados? Que mensagem é que esta obra, que este Monumento à Liberdade, nos pode dar? É uma obra que pretende homenagear os homens e mulheres que impulsionaram a mudança de um país que vivia num regime opressor para um mais livre e democrático. As nossas mãos são as nossas ferramentas para agir no mundo, são os nossos instrumentos para fazer coisas e, portanto, são ótimos símbolos desta ação revolucionária de todos aqueles que participaram na luta pela liberdade. Daí a sua inauguração numa comemoração do 25 de Abril, onde por todo o país se inauguraram esculturas com temas semelhantes. E olhando para o Concelho de Almada, porque quando olhamos para uma obra de arte devemos sempre tentar compará-la com outras, encontramos também outras esculturas comemorativas dos valores de Abril. É o caso do busto do Dr. Alberto Araújo no Jardim Municipal e dos perseguidos na Praça do MFA. E curiosamente ainda, outras esculturas aqui das redondezas recorrem à mesma iconografia, às mãos, para aludir a estes temas. É o caso do Monumento ao Trabalho, ali junto à Avenida Bento Gonçalves, e do Monumento aos Resistentes Antifascistas, na Rotunda do Fogueteiro. Continuamos aqui perto do Parque Urbano, no centro da cidade de Almada, neste caso em frente ao Fórum Romeu Correia. Este painel de azulejos, para onde vamos olhar,
tem 24 metros por 6 e integra-se plenamente na arquitetura do Fórum. O autor é o artista plástico Rogério Ribeiro, figura muito relevante na cena artística e na gestão cultural do Concelho de Almada, e foi inaugurado em 1997. O tema é uma obra literária chamada Peregrinação, datada do século XVI e da autoria de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto foi um português que embarcou numa viagem para o Extremo Oriente em busca de novas oportunidades de negócio na época em que as caravelas portuguesas abriam caminho na exploração de novas zonas do mundo. Ora, depois de 21 anos de viagem, volta a Portugal e vive os seus últimos anos no Pragal, onde escreve a Peregrinação e onde tem atualmente uma estátua. A Peregrinação, a obra que inspira este painel de azulejos, tem 226 capítulos e conta exatamente a viagem, esta experiência vivida por Fernão Mendes Pinto nas longínquas paragens nos confins da Ásia. Aquilo que nenhum ocidental tinha até então observado é por ele relatado, na primeira pessoa. E ele não só é espectador como personagem principal desta realidade exótica. Ele conta, por exemplo, as vezes em que foi preso e tornado escravo, os combates a que ia sobrevivendo e as tempestades no mar, e também as vezes em que conseguiu ganhar grandes fortunas. Mas é uma obra também repleta de informações muito importantes acerca da história e a geografia, das crenças, das leis, destas populações com quem ia contactando e também de descrições de paisagens e animais exóticos destes lugares tão diferentes. A paleta cromática é a tradicional portuguesa, o azul e o branco, mas é pontuada por um conjunto de tons ocres e rosas no realce de certos elementos da composição, que assim se destacam do resto e lhe dão ritmo. A leitura deste painel, a maneira como devemos olhar para ele, é da direita para a esquerda, acompanhando o movimento de quem entra no Fórum. E a composição é dividida em 8 panos, que são estas secções verticais que depois são entre si repartidas em diferentes cenas. O primeiro pano chama-se Partida, ponto inicial de qualquer peregrinação. E encontramos atmosferas ambíguas, pouco definidas, cenas abstratas, talvez alusivas a referências desta sensação interior do ir embora, do sair de casa para partir em direção a um lugar novo, entre o que se deixa para trás e o que se vai descobrir. A seguir, o caminho, que percebemos ser percorrido com sofrimento, entre trabalhos e perigos. Desesperança é o próximo. Aqui sobressaem imagens de tortura, de corpos humanos reduzidos à sua condição de condenados. O painel seguinte é o Peregrinar, e ele reparte-se em 7 cenas, alusivas a diversas desventuras da peregrinação. 3 delas partilham pelo menos em comum relações hierárquicas, de submissão de uns homens a outros. Outras são mais ilustrativas de episódios que de facto Fernão Mendes Pinto conta na peregrinação. O quinto pano chama-se Embaixadas e encontramos fases de uma cerimónia oficial. Na secção superior com ofrendas e cumprimentos e na secção inferior com um desfile e um cortejo onde já se começam a distinguir instrumentos musicais e animais exóticos que passam no penúltimo pano chamado A Festa para estar descobertos num universo fantástico e intrincado de bailarinos e mascarados sob uma chuva de flores. O último pano, já localizado no nártex de acesso ao Fórum, tem um encontro entre o artista Rogério Ribeiro e Fernão Mendes Pinto. Este último narra as suas peregrinações, enquanto o pintor escuta, atento, de pincel na mão. Tem como pano de fundo uma série de pequenas figuras e cenas alusivas a diferentes acontecimentos e histórias da peregrinação. Esta proliferação de motivos continua também na secção inferior, na secção superior, aliás, e o mesmo céu que cobria a partida cobre também o regresso. E assim terminamos a nossa visita guiada. Mas antes deixo-vos com uma pergunta. E vocês? Se tivessem ido numa viagem tão grande e tão importante, como é que fariam?